Oi. Então, gente, boa noite, boa tarde para algumas pessoas, boa noite para outras pessoas. Que bom que estamos todos aqui. Meu nome é Lisiana, a Lise para algumas pessoas, e estou aqui no apoio da live da Lúcia, que ela vai começar daqui a pouquinho. E boa tarde a todos e todas. Que bom que vocês chegaram, que estão chegando, algumas pessoas ainda estão chegando. Então, para a gente formar esse círculo aqui de diálogo, a gente podia falar nossos nomes e dizer da onde que você está se conectando, né? Vou começar por mim. Então, eu sou a Lisiana e eu estou em Curitiba. Estou me conectando com vocês a partir de Curitiba. Boa noite, o meu nome é Raquel, é a primeira vez que eu faço contato com este grupo. Opa, seja Estou bem-vinda, em Raquel. Obrigada, Lisiana. E estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, convidada por minha Eba, amiga Regina, que talvez eba, deve acompanhar o trabalho de vocês. Acho o tema sensacional e me conquistou. Vamos ver o eba. desenvolvimento. E Viver é viva o pão aprender. de Um queijo, beijo. e viva o pão de queijo, né, Raquel? E viva o pão de queijo. Um beijo a todos. Beijo. Quem mais? Eu sou a Dani e eu tô falando da Costa Rica. Viva! Viva a brisa da Costa Rica, que nunca faz frio. Eu já falei aí, eu sou o Peixoto, para quem não chegou, estou falando de Manaus, da costa de Água Doce, viu? Oh, que delícia. Que delícia. Boa noite, eu sou Catarina e eu falo de Uberlândia, Minas Gerais. Eita, mais pão de queijo na Mais pão de mesa. Quem mais? Eu sou Cidinha Mendes, falo de Muzambinho, sul de Minas. Cidinha, minha anja, Mozambinho, seja bem-vinda. Obrigada. Eu pego. Sou Elisa, falo de Mato Grosso do Sul. Com muitas emoções ouvindo toda essa descrição da chegança aí. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda continua morrendo gente nas aldeias e fora dela. Chego feliz em me conectar com esse assunto e com vocês. Eba. Seja bem-vinda, Elisa. Que legal. A gente da rede. Eu sou a Luciane, falo de Oeiras, Portugal. Boa noite. Viva Portugal! Viva, viva! E seus pastéis de Belém. Diga que você faz aquele creme do pastel de Belém maravilhoso. Diga. Não faço e não como por causa do glúten. Sou intolerante. Ah! A tristeza. Descobri que o pastel de Belém não pode fazer parte da minha vida mais. Ah, mas tem outras coisas gostosas. Então. Sim. Culinária portuguesa é super rica, né, Luciane? Outra Eu pessoa. sou Roseli e falo de Beberibe, Ceará. Ceará, oh, coisa boa. Mais uma cearense no pedaço. Das praias do Morro Branco. Oba, que delícia. Mais alguém? Conceição, que chegou agora, a gente está fazendo uma chegança. Aí é só falar o nome, falando da onde, a partir da onde você está se conectando. Tem outras pessoas ainda que estão chegando também. Boa noite, eu sou aluna da Lúcia e soube dessa live através do grupo. Bacana, Conceição. Grata por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso grupo de yoga aí, firme e forte. Mais alguém que queira se apresentar e falar de onde está falando?
Boa noite, eu sou Edith e estou em Curitiba. Minha vizinha. Acho que fomos todos. Tem alguém que não falou para mim seguir? Tem. Tem algumas pessoas que não falaram ainda. Se quiserem colocar no chat, se não quiser falar e colocar no chat ali seu nome, de onde está vindo, de onde está se conectando, também vale. Bruna. Boa noite, eu sou Bruna e falo de Florianópolis. Eba. Raquel, Patrícia, Sorocaba, Mônica. Oi, eu sou Patrícia, estou em Sorocaba. Grana, grata, Patrícia. Eu acho que podemos, Edith. Bom, é possível que chegue mais algumas pessoas ao longo da nossa conversa. Tem várias pessoas que confirmaram, além de nós que já estamos aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, completando o que a Lise já saudou a cada um. Eu sou Edith, como já falei, do Instituto Yandessi, e cofundadora da Rede CMA. Eu e a Dani somos as feitoras desse feito, desse primeiro feito, porque depois vai chegando as pessoas, né? E é justamente esse o nosso sonho. Então, a Rede CMA é uma rede que nasce com o objetivo de oferecer práticas da não violência, práticas e aprendizagem da não violência na América Latina. Então, para as pessoas que estão hoje pela primeira vez aqui conosco, por que também América Latina? Porque especialmente a Dani está na Costa Rica e ela está em contato e também trabalha com vários processos, inclusive a Carta da Terra. E a rede, então, tudo que acontece aqui em língua portuguesa acontece também em espanhol, coisas bem semelhantes do que a gente vai fazendo essa interface. A Rede CMA nasce, então, dessas duas pessoas que são do Instituto Yandessi, portanto, esse braço do Instituto online, isso já vem acontecendo há quase 3 anos. Então, a gente tem uma série de práticas que nós oferecemos, entre elas, esta de hoje, por exemplo, que é uma oferta das pessoas que fazem parte da rede e que oferecem também vivências, cursos e daí por diante. Então, a gente fica muito honrada com a presença da Lúcia, que vai compartilhar conosco hoje. Ela também é nossa professora de yoga, então tem várias pessoas aqui, como a Conceição, que está e tem essa prática, né, diária. E eu estou bem feliz, aliás, todas nós, esperamos assim que essa noite seja tão especial para vocês como é para nós, assim, ter a presença da Lúcia, ter o compartilhamento da sabedoria dela, das suas práticas, de uma forma que é muito fluida, né, de uma forma muito humilde, que é aquilo que tenho certeza que o que ela vai praticar, o que ela vai nos compartilhar conosco é o que ela pratica, porque é assim que a gente conhece ela. Então, Lúcia, grata por você estar aqui conosco. E aí também, para quem está chegando hoje, durante o nosso percurso, assim, que a gente possa deixar o nosso microfone fechado, né? Vai ter momentos que a gente vai poder também perguntar, nos expressar. Inicialmente, a Lúcia vai trazer um pouco o contexto, vai trazer um pouco esse universo, e depois vai ter um momento que a gente
também vai interagir. E aí também, se alguém tiver, para não perder, puxa, eu tenho isso, também pode escrever no chat, que daí a gente vai acompanhando, eu e a Lise. E desejo um encontro muito fluido para todos nós. Lúcia, é com você. E daí, qualquer apoio, você está em casa. Você só é nos pedir que a gente está aqui. Muito obrigada, Edith. Muito obrigada, Liz e Dani, por terem tido a ideia dessa live. E eu fiquei assim, muito feliz de poder contribuir e trazer um pouco daquilo que eu estudo e que eu pratico e que tento passar para as pessoas também. Então, para mim é uma grande alegria, assim, e me sinto honrada de ter vocês aqui para ouvir e para a gente poder praticar um pouquinho juntos também. Então, antes de eu começar propriamente falar sobre o yoga, vou propor para vocês uma meditação simples, curta, rápida, e você pode fazer aí mesmo onde você está, tá? Não precisa de nenhuma postura especial, só estando sentada. Então, nós vamos fazer uma meditação com um mantra que chama Ansan Waheguru. Então, é um mantra, essas palavras são em sânscrito, como tudo que é falado no yoga, assim, toda a sabedoria veio, né, pelo sânscrito, então mantém-se essa linguagem nos mantras, porque é uma língua já morta, e os mantras é bom que as línguas sejam mortas para não haver essa mudança que há nas línguas vivas, né? Então, depois nós vamos falar sobre o mantra, vocês vão entender um pouco melhor. Então, esse mantra, ele elimina a solidão dos nossos corações e preenche cada célula do nosso ser com amor infinito, com vida e com a alegria de simplesmente ser. Então, An significa parte, San significa o todo, Wahe significa a indescritível alegria de você poder ter esse contato com o infinito. E Guru é aquele conhecimento que transforma nossa mente, que nos leva da margem da escuridão, da ignorância, para a margem da lucidez. Então, o mantra todo significa: o infinito está em mim e vibra em cada parte, em cada célula do meu ser. Então, eu vou pedir que na postura que vocês estão, vocês façam uma postura de mão. Deixa a mão esquerda por baixo, a direita em cima, os dedos sobre os dedos, e une os polegares, só a pontinha do polegar. E deixa repousando no seu colo. E aí, esse mudra se chama mandala mudra. Mandala a gente fala, mas em sânscrito é mandala. E isso traz para a gente a experiência da unidade, da inteireza. Eu vou pedir que vocês fechem os seus olhos e inspirem profundamente. Máximo de ar que você conseguir inspirar. E daí exala bem devagar, sentindo o ar sair. E mais uma vez, inspira e exala. E agora deixa a respiração normal. Apenas mergulhe no mantra, deixa-se absorver por esse som da música, do mantra. Ansang Waheguru, Ansang
Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru. Que tu fuerza sea tu gracia, que tu poder sea tu verdad, que tu excelencia sea al servicio, que tu lugar sea tu ser, que tu victoria te dé radiancia, que tu representación sea Dios, que tu belleza sea humana, que tu momento sea siempre, siempre el amor. Ansang Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru Ansang Waheguru. Inspira profundo. Exala. E aí pode ficar à vontade agora. Então, o tema da nossa live é Yoga, como a paz interna influencia a paz externa. E antes de falar propriamente disso, vou fazer uma contextualização sobre yoga, como é que é a prática de yoga, os vários tipos de yoga. Então, vamos começar pela palavra yoga. O que significa yoga? A palavra vem da raiz em sânscrito yudi, que significa união. É uma palavra masculina, por isso nós dizemos o yoga e não a yoga. Mas aportuguesando você pode dizer sim, sem problemas, a yoga, tá tudo bem. Mas sempre você vai ouvir falar, quem estuda, né, quem instrui as aulas, sempre vai falar conforme o sânscrito, o yoga. Então, em sânscrito, todas as palavras que terminam com a são masculinas, o contrário da nossa. E todas as palavras que terminam em i são femininas. Então, nós dizemos o yoga e a kundalini. Então, tomando gancho aí, Kundalini. O que é a Kundalini? Então, nós falamos Kundalini, mas na verdade é Kundalini. Kundalini, porque vem da palavra Kundal, que significa enrolado, como um cachinho de cabelo. Então, a Kundalini, ela é um fenômeno bioelétrico e espiritual. Então, ela é entendida como a energia da criação, a energia da manifestação. Então, na cosmogênese do yoga, né, se diz que no princípio era o um, só existia a unidade. E a partir de um certo momento, esse um começou a ter um balanço, um tremor, e
desse um se desprendeu esse princípio criativo, que ele é considerado feminino. Então, do um, que contém tudo, contém todas as polaridades, se desprende esse princípio e cria o dois, que é a dualidade. Então, todas as coisas que foram criadas, segundo essa cosmogênese, têm esse princípio feminino. E esse poder espiritual criativo feminino se aloja em cada coisa, em cada ser criado. E no nosso caso, do humano, está alojada na base da nossa coluna. E ao desenvolvermos, né, as qualidades necessárias através das práticas físicas, da meditação, essa energia desperta, essa energia adormecida desperta, e ela começa a percorrer todos os chakras até o topo da cabeça, onde ela encontra novamente essa unidade, ela encontra o princípio masculino e a união das polaridades, e aí nós experimentamos o samadhi, o êxtase, a experiência da unidade. E em várias tradições, né, cada tradição chama de um nome, quando a Kundalini sobe e se encontra com o Shiva, com o Purusha, com o Parabrahma, e esse é o processo do despertar, quando nós saímos das polaridades e encontramos a unidade. Então o yoga, ele pode ser um caminho espiritual, mas ele não precisa ser. O yoga, ele é como uma árvore frondosa, que ela dá muita sombra, muitos frutos e muitas sementes. Tem pessoas que vêm e só aproveitam a sombra, tá tudo certo. Tem pessoas que vêm e se deitam para descansar na sua sombra e comem os seus frutos. E há pessoas que vêm, se deitam, descansam, comem os seus frutos e levam as suas sementes. Então o yoga dá para você o que você procura nele. Então algumas pessoas podem praticar o yoga somente para ter benefícios físicos, e tem muitos benefícios físicos. Outras pessoas vêm para ter benefício físico e para melhorar a questão do estresse, né, depressão, também tem. Existem outras pessoas que vêm por esses benefícios, mas também em busca de uma ampliação da consciência. E esse é o caminho do yoga. Então, o que você procurar no yoga, ele vai te oferecer. Então, quando você vai nesse caminho da ampliação da consciência, e aí você pode se descobrir o infinito, que é o que nós chamamos Deus, mas não nesse sentido que a gente conhece, né, que foi passado para nós nas tradições cristãs ocidentais, como uma entidade externa que vem e se anuncia, mas como algo que de dentro emerge, através da sutilização da energia e da vibração, do aumento dessa vibração interna. Então é esse Deus, esse infinito, essa amplitude que de dentro emerge. Mas independentemente de qual seja a sua motivação para praticar, o yoga vai te ajudar a vivenciar uma profunda união de você com você mesmo. Então você vai ter uma conexão com o seu corpo, você vai ter uma conexão com a sua respiração. Numa prática, a gente pode sentir dor na hora que está praticando, ou mesmo depois, dependendo da intensidade dos exercícios. E isso nos coloca em contato com essa nossa corporalidade, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente caminha pela vida, mas às vezes nem nos damos conta desse veículo tão importante que é para a gente estar aqui, né? E aí, numa prática, nós percebemos também as nossas limitações, nós percebemos as emoções que surgem. Às vezes é desconfortável até, mas é profundamente curativo.
Nós estamos no dia a dia assim tão alienados da nossa vida, assim, estamos sempre no passado ou no futuro, ou imersos em preocupações que o yoga nos coloca em contato com o presente, que é realmente onde a vida acontece. Então não tem como você fazer uma prática de yoga dispersa. A prática exige que você esteja presente ali. Se você não estiver presente, você nem consegue fazer direito a prática, né? E uma coisa muito importante, né, ao se praticar yoga, nós tomamos contato com a nossa mente, do caos que é a nossa mente. E ela nos apresenta ferramentas para que a gente serene essa mente. E esse caos mental, né, é chamado de mente de macaco. Então, por que que é mente de macaco, né? Porque tal como um macaco que pula de galho em galho, a nossa mente pula de pensamento em pensamento, a todo momento, ininterruptamente. Nós não somos poupados nem no sonho, porque no sonho a nossa mente continua atuando, e aí nós sonhamos. Então, o que acontece com esses pensamentos, né? Geralmente nós estamos pensando em coisa que aconteceu ou em expectativas para o futuro. Nós nunca estamos no momento presente. E grande parte daquilo que aconteceu, que a gente fica rememorando, de fato não aconteceu. Muita coisa é imaginação nossa. Nós pensamos que aconteceu, tomamos aquilo como real, mas frequentemente não aconteceu tal como nós lembramos, né? Então, para ilustrar, né, essa questão do yoga, eu vou contar uma historinha, né, uma parábola, a parábola da lagoa. Então, lá na Índia, numa determinada aldeia, havia uma lagoa. E se dizia que dentro dessa lagoa tinha um diamante, uma pedra preciosa. E aí 2 homens resolveram procurar essa pedra preciosa. Um dos homens foi na face norte, onde tinha muitos ventos que deixavam as águas muito turbulentas. E ele olhou a partir da superfície e nada viu. E aí o outro homem foi na face sul, onde tinha uma cadeia de montanhas que protegiam a lagoa desses ventos muito fortes. Então a água estava muito serena. E o homem olhou e ele conseguiu enxergar a pedra preciosa que estava no fundo da lagoa. Então, a lagoa é a nossa mente. O diamante é o self, é o nosso si mesmo, é a nossa verdadeira natureza. As águas turbulentas são os pensamentos. E a superfície calma corresponde à supressão dessas ondas mentais. Então, nas escrituras yogis, especialmente no Yoga Sutras de Patanjali, consta em sânscrito Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Traduzindo, isso significa Yoga é a parada das ondas mentais. Então, o despertar de si mesmo é o yoga. A mente é chitta em sânscrito. As águas turbulentas são os vrittis que agitam a nossa mente. E a parada das ondas mentais é Nirodha. Então, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha significa Yoga é a parada das ondas mentais. E quando isso acontece, o ser repousa em sua verdadeira natureza e não se confunde mais com seus pensamentos. Não se confunde mais com aquela ideia que ele tem de si mesmo, que é baseada em memórias. E as memórias são construídas no tempo e no espaço. Então, yoga está além do tempo, além do espaço. Yoga é o infinito atemporal.
E aí, para que a gente chegue nesse estado de yoga, que é o nosso estado natural, mas nós perdemos esse estado natural por conta dessa grande identificação com a nossa mente. Então, tem as práticas, né? Tem várias práticas de yoga, várias linhas. A mais conhecida é o Hatha Yoga, né? De onde derivam outros yogas, como o Ashtanga Yoga, o Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, né? Aí tem o Raja Yoga, que não tem posturas físicas, é só meditação. E tem Kundalini Yoga, que é esse yoga que eu instruo, né? Que eu ofereço as aulas, que é um yoga assim, muito forte, muito vibrante e bastante energético. Porque ele se utiliza de várias ferramentas do yoga. Então, você pode estar fazendo um asana, uma respiração e um mantra ao mesmo tempo. Então, isso exige bastante do cérebro. Vai deixar assim o cérebro, corpo, pulmão, tudo muito ativado. Então, é o yoga assim que se diz o yoga da consciência. Todos os yogas são da consciência, mas Kundalini é aquela seta mais direcionada, né? E aí, né, a gente trabalha no sentido de despertar essa energia Kundalini para que ela suba através dos chakras e que a gente pode ter essa ampliação e esse samadhi e essa união com o todo. Então, o que são os chakras, né? Literalmente, chakras significa roda. Então, o que são os chakras? São rodas de energia que nós temos em todo o corpo. Mas existem 7 principais que estão localizados ao longo da nossa coluna. E cada um deles está localizado num plexo de nervos, né? Está relacionado com uma glândula endócrina que produz hormônios e está relacionado com os órgãos que são próximos dele. Então, eu trouxe aqui umas lâminas, né, que representam os chakras. Então, esse aqui, ó, é o primeiro chakra, se chama Muladhara Chakra. Mula é raiz e Muladhara significa base do suporte. Coloca mais pertinho, Lúcia. Aqui. Então, a representação dele, o símbolo dele, é uma flor de lótus com 4 pétalas na cor vermelha. E esses símbolos dentro, tudo significa alguma coisa que eu não vou falar hoje, porque isso é um assunto muito extenso, tá? Então, ele é uma flor de lótus na cor vermelha com 4 pétalas. Ele está localizado na base da coluna, lá no cóccix. Vocês vão ouvir dizer também no períneo, bem onde termina. E ele está relacionado com os órgãos de eliminação, e com os pés, e com as pernas, e com os ossos. E com relação à glândula hormonal, né, ele está relacionado com as suprarrenais. Embora as suprarrenais estejam em cima dos rins, distante, né, do Muladhara, mas ele está relacionado com essa glândula, porque o Muladhara é o nosso instinto de sobrevivência. E essa glândula, ela produz os hormônios do estresse, que o estresse é saudável num determinado quantidade, porque é ele que vai nos alertar de uma situação de perigo, onde nós temos que lutar para defender a nossa vida ou fugir. O problema agora é que nós vemos um animal perigoso, imaginário, em vários durante o dia, e o nível de produção desses hormônios, adrenalina e cortisol, estão sempre altos e não abaixam. Então, esse é o problema. Então, esse chakra está relacionado com as suprarrenais, mas ele também está relacionado com as gônadas, que são as nossas células reprodutoras, né?
E aí, um pouquinho acima, 3 dedos abaixo do umbigo, então no baixo ventre, nós temos o segundo chakra, que é o Swadhisthana Chakra. Então, ele é representado por uma flor de lótus com 6 pétalas na cor laranja. E Swadhisthana significa morada interior. Então, ele está, esse sim, especificamente relacionado com as gônadas, né, que são os testículos nos homens, os ovários nas mulheres e tudo o que diz respeito ao aparelho reprodutor. No nível físico, ele está relacionado com a pelvis, com a lombar, com os rins, com a bexiga, com o sangue, com a linfa. Então, qualquer desequilíbrio nessa parte do corpo está relacionado com o desequilíbrio desse chakra. E nós temos o terceiro chakra, que é o Manipura Chakra. Então, ele é representado por uma flor de lótus, na cor amarelo-ouro, com 10 pétalas. E ele está localizado bem na região do estômago, acima do umbigo. Manipura significa cidade das joias. E ele está relacionado, então, com todo o sistema digestivo, o pâncreas, né, como glândula endócrina que secreta a insulina, que é um hormônio importante para regular o nível de açúcar no sangue. E o pâncreas também libera bastante enzimas digestivas, né? Então, além do estômago, esse chakra está relacionado com o intestino delgado, com o fígado, com o baço e com a vesícula. E nós temos o quarto chakra que está localizado bem na região do coração, flor de lótus, com 12 pétalas na cor verde esmeralda. Então, Anahata significa não tocado. Está localizado no peito, daí ele está relacionado com o coração, com os pulmões, com os braços, com os ombros, com as mãos. E a glândula endócrina desse chakra é o timo. O timo produz as células de defesa do corpo, as natural killers, os linfócitos T, que protegem o nosso corpo dos invasores externos. Então, ele está relacionado com a nossa imunidade. Aí, o quinto chakra é o Vishuddha Chakra. Vishuddha significa purificação. Ele é representado por uma flor de lótus de 16 pétalas na cor azul índigo. E ele está localizado, então, na garganta. Está relacionado com as glândulas tireoides e paratireoides, que regulam o nosso metabolismo. E aí ele está relacionado, então, com a boca, com os dentes, com a língua, com as orelhas, com o pescoço, toda essa região física. Depois nós temos o sexto chakra, que é o Agna Chakra. Uma flor de lótus de 2 pétalas, na cor violeta. Então, Agna significa ponto de comando. E eu fico assim impressionada, porque quando foi falado a primeira vez desse chakra, 5.000 anos atrás, e hoje nós sabemos que bem aqui fica a nossa glândula hipófise, que é a nossa glândula mestra, que ela comanda todas as outras glândulas, né, na produção de hormônio. Então, como que naquela época eles perceberam que daqui, eles diziam que saía um néctar que comandava o corpo todo, né? Então, esse chakra, ele está relacionado, né, com a hipófise ou pituitária, que é a glândula mestra, que comanda todas as outras glândulas, e ele está relacionado com os olhos e com o hipotálamo, que é uma área do cérebro, que é o centro emocional.
do cérebro. E aí nós temos o último chakra, que está localizado aqui no topo da cabeça, que é o Sahasrara chakra. Sahasrara significa 1000 pétalas. Então é um chakra de 1000 pétalas, mas esse 1000 é no sentido de inúmeras pétalas, na cor cristal transparente. Ele está localizado no topo da cabeça, então, e no nível físico ele está relacionado com o nível celular mesmo e genético. E a glândula desse chakra é a pineal, que produz um importante hormônio chamado melatonina, que regula o nosso sono, que regula o ciclo dia e noite. E essa melatonina, ela também é uma precursora da serotonina. Se você não produz melatonina, você tem menos serotonina. E a serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor muito importante que traz essa sensação de bem-estar, de estar contente com a vida. Então, esses são os 7 chakras principais que a gente, numa prática de yoga, está o tempo todo trabalhando com eles e com tudo que está próximo, para que a gente crie essas condições de abertura desses canais para que possa fluir essa energia. E quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando a circulação, nós estamos trabalhando o oxigênio, provendo tudo isso para o corpo para que haja essa resposta no sentido dessa abertura. Então, eu vou pedir para vocês, vamos esticar os braços, esticar as pernas, dar uma espreguiçada, boceja, solta um pouquinho os ombros, que a gente vai fazer uma meditação com visualização nesses chakras. Então, volta a sentar, por gentileza. Deixa a sua coluna bem alinhada. Pode deixar as mãos no joelho mesmo. Percebe se você está sentado, bem apoiada. E aí, contrai levemente o seu abdômen e deixa que o peito fique para frente, os ombros para trás. E puxa o queixo para trás. Às vezes a gente está assim, e aí põe o queixo para trás. Isso alinha a cervical. Facilita esse fluxo energético. E fecha os seus olhos, inspira bem profundo. E na exalação vai soltando qualquer tensão que você tenha. Continua inspirando e exalando e soltando as tensões. Inspira, exala. Mantenha os olhos fechados e leva a sua atenção lá para a base da coluna, o último ossinho, lá no cóccix. Visualiza o seu primeiro chakra. Imagine nesse local uma flor de lótus na cor vermelha, com 4 pétalas. Inspira e imagine essas pétalas se abrindo. Exala e imagine, visualize essas pétalas se fechando ao centro. Faça uma afirmação mental. Eu estou sempre a salvo no centro do meu ser. Mantenha essa flor aberta e vibrante. E agora foque no ponto abaixo do umbigo. E tanto na frente, no abdômen, quanto atrás, na lombar,
Imagine uma flor de lótus na cor laranja, com 6 pétalas. Quando você inspira, essas pétalas abrem. E quando você exala, essas pétalas se fecham ao centro. Faça a afirmação mentalmente. Eu me deixo fluir livremente através dos ritmos da vida. Agora suba um pouquinho o foco na região do estômago. E tanto na frente quanto atrás, nessa mesma direção do estômago, visualize uma flor de lótus na cor amarelo-ouro, com 10 pétalas. Inspira, essas pétalas se abrem. Exala, essas pétalas se fecham ao centro. Faça a afirmação. Eu possuo energia pessoal abundante para viver plenamente no mundo. Continua inspirando e exalando e a flor se abre e se fecha. O primeiro chakra está com a flor aberta, o segundo também, o terceiro também. Suba o foco agora na região do coração. Tanto na frente quanto atrás, na região torácica, visualize uma flor de lótus na cor verde esmeralda, com 12 pétalas. Inspira, essas pétalas se abrem. Exala, as pétalas fecham. Inspira, abre. Faça a afirmação mental. A flor do meu coração desabrocha infinitamente. Suba agora na região da garganta. Visualize uma flor de lótus com 16 pétalas, na cor azul índigo, tanto na frente quanto atrás, na nuca. Inspira, as pétalas abrem. Exala, as pétalas fecham. Inspira, abre. Faça a afirmação mental. Eu sou purificada pela graça do Espírito. Eu sou purificado pela graça do Espírito. Todas as flores vibrantes e abertas em cada chakra, todas com suas cores. Foque agora entre as sobrancelhas, tanto na frente quanto atrás na cabeça. Visualize uma flor de lótus com 2 pétalas, na cor violeta. Inspira, as pétalas abrem. Exala, as pétalas fecham ao centro. Inspira, abre. Faça a afirmação mental. Eu sou aquele que sou. Todas as flores abertas, vibrantes em suas cores. Agora foque no topo da cabeça. Visualize uma flor de lótus na cor cristal transparente com muitas pétalas. Inspira, visualize essas pétalas desabrochando. Exale, imagine as pétalas relaxando ao centro. Inspira, as pétalas abrem. Conclua com a afirmação. Uma gota de água jamais seca quando ela se torna um com o oceano.
Agora vai inspirando lentamente, percorrendo cada um dos chakras, visualizando o laranja, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o violeta e o cristal. Exala. Todos os chakras ativados e iluminados. Inspira. Exala. Pode cessar a visualização. Só permaneça. Faz as mãos em frente ao peito. Faz uma reverência. E deixe que as mãos repousem no joelho. E aí eu vou deixar agora alguns minutos, se alguém quiser compartilhar a sua experiência, ou fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Conseguiram ficar bem conectados, visualizando? Ou foi muito difícil? Quem se habilita? Tem um monte de gente que não é de Curitiba, viu? Diz que os curitibanos que não gostam de falar. Também acrescentar, né, quem não conhece, né, quem nunca esteve em contato com esse conteúdo, com essa prática, né, falar um pouco dessa experiência, né, ou como foi, ou não consegui, não estava aqui, não, enfim, é um espaço para todos nós, assim, estarmos compartilhando e aprendendo juntos. Isso. É para dizer, olha, não gostei, achei chato, não consegui me conectar. Mas só que quiser também, senão a gente continua. Oi. Antônia. Boa noite. Boa noite. Eu tô aqui molinha. Que gostoso, que delícia, muito bom. Relaxou. Muito. Cheguei correndo, atrasada. Agora eu tô assim, nossa, muito bom, tranquila. Que bom, Antônia. Onde você está? Estou em Brasília. Brasília. Bem-vinda. Que bom que você veio. Obrigada. Obrigada pelo compartilhar, Antônia. É que eu tenho um neto que chama Antônio, já fui para o Antônio. Que bom. Bom, então tá bom. O meu dia de hoje foi muito, com muita coisa, assim. Então, eu tentei durante o dia ainda fazer algumas paradas, porque estou fazendo também práticas de exercícios visuais e tal. Mas aí, mesmo assim, tem um que era para relaxar essa parte, né? E eu não conseguia, eu fazia, daqui a pouco estava de novo com a dor. Então, para mim foi bem especial, assim, né? A gente já fez algumas vezes essa prática, mas foi muito especial, assim, porque foi
Interessante, me trouxe energia, mais energia, assim, que eu estava bem caído. Eu adoro, assim, prática de visualização, gosto muito. Que ótimo. Ô, Lúcia, eu tenho uma dúvida, na verdade é uma curiosidade, talvez, tá? Quando a gente começou esse ano, nós começamos a fazer yoga todos juntos, né? Numa sala. Só um minutinho só, deixa eu só tirar daqui, que eu acho que tá dando interferência. E daí a gente foi para esse meio virtual aqui, né? Então, é uma curiosidade que eu tenho em relação a yoga, né? Fazer essas práticas no coletivo, fazer sozinho, energeticamente, tem diferença isso? Quando a gente faz uma aula com todo mundo, com várias pessoas, então, geralmente a aula ela é num aspecto geral, assim. Mas isso é coisa moderna, sabe? Porque originalmente cada pessoa recebia a sua prática dependendo do que ela precisasse trabalhar. Então hoje nós fazemos esse trabalho pessoal individualizado como yoga terapia, que daí você usa técnicas do yoga especificamente para o que a pessoa está precisando naquele momento, seja fisicamente, seja psiquicamente, o momento da vida dela. Então, o que eu diria é assim, quando nós fazemos uma aula, nós temos benefícios muito grandes, mas nós estamos no geral. Quando nós fazemos uma prática sozinhos, orientados por um professor, aí nós estamos trabalhando especificamente sobre aquilo que nós mais precisamos. Então, quando a gente estava fazendo presencial, não sei se você se lembra, eu falei, olha, se vocês quiserem, eu vou passar uma prática pessoal para cada um, pequenininha, para você fazer todo dia. Que é tipo assim, eu tô com dor de cabeça todos os dias e eu vou tomar esse remedinho para isso. Uma analogia bobinha assim, mas E aí a gente vai direto no ponto. E aí tem o professor tem vários subsídios assim para analisar isso, né? Porque a gente fez o curso, entende a necessidade de cada pessoa. Mas é assim, quando você faz no geral, você tem um benefício geral. Quando você faz no específico, você vai direto no ponto. E a maioria das pessoas não fazem esse específico. Fazem o geral. Que é bom também, tá? Mas se você quiser avançar rápido, aí é bom ter uma prática pessoal. Entendi. Lúcia, só compartilhar com vocês, eu nunca tinha feito assim com visualização e me chamou a atenção que me deu um calorão. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito frio, né? Aqui é verão, né? E eu tô de casaco, né? E eu achei muito diferente esse calor, assim, meu Deus do céu. Não tirei o casaco de preguiça, mas interessante, né? Gostei. Super interessante. A gente às vezes não dá muita importância para a visualização, mas ela tem um efeito bem forte, assim, sabe? E com certeza, você veio desde o primeiro ali, alguma coisa foi subindo junto. Né? Mesmo que é imaginativo, assim, mas tem sim, né? Tem o seu efeito. Que legal, obrigada por compartilhar, Luciane. Então tá, então a gente vai ter mais uns minutos ali no final, né? E aí então eu continuo falando um pouco mais sobre a yoga. E aí, recentemente, assim, tanto yoga quanto meditação têm sido objeto de vários estudos nas universidades, né? Inclusive também o Reiki, né? Essas técnicas de cura. Tem várias pessoas pesquisando.
E aí tem uma doutora Valerie Hunt, que ela é dos Estados Unidos, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e ela usou um aparelho muito sensível, né, que se chama eletrodos eletromiográficos, para medir a atividade elétrica do corpo, que se sabe que nós temos, né? Nós temos uma atividade, tudo funciona por impulsos elétricos, né? Os neurônios, né? E aí, através desse aparelho, ela media essa atividade elétrica nos músculos e também, né, nos chakras. E aí, ela percebeu que quando esse aparelho chegava próximo dos chakras, aumentava muito a vibração desse aparelho, né? Então, a faixa normal que esse aparelho media no corpo humano era de 250 ciclos por minuto. E aí, quando ela chegava próximo dos chakras, aumentava muito. E quando ela mediu, assim, em pessoas que trabalhavam com cura, né? Com médiums, ou com pessoas, assim, que praticam muito a meditação, que têm uma intensa prática meditativa, esse aparelho acusava, assim, 1.600 ciclos por segundo. Então, era muito, muito, sabe? E aí ela tem vários trabalhos, assim, nesse sentido, né? Então, isso só para ilustrar, né, que realmente essas práticas, elas causam um impacto sobre toda a nossa estrutura, né? E aí elas geram as condições necessárias para que nós possamos expressar essa nossa essência, e ela só vai se expressar através da supressão das ondas mentais, né? Desses pensamentos obsessivos, compulsivos, que ocupam nossa vida, o nosso tempo. Então, daí a gente faz essas práticas físicas, né? Como os asanas, né? Como os mudras, como os pranayamas, os mantras e a meditação em si. E aí, com isso, com essa prática, nós vamos soltando nossos músculos, soltando as articulações, soltando nosso corpo todo, que geralmente está muito engessado, está muito rígido. Nós temos muitas couraças, né? Couraça no coração, couraça pélvica, couraça na boca. Por toda a nossa vivência, nós vamos desenvolvendo para nos proteger essas couraças. E aí nós vamos percebendo as nossas limitações, né? As nossas limitações físicas, energéticas, psíquicas, e aí a prática constante vai atuando sobre isso. Então, os asanas. Asanas são posturas, né? São posturas psicofísicas que impactam tanto o corpo quanto a nossa psique. Então, são posturas que desenvolvem a flexibilidade, que desenvolvem a força dos músculos, que deixam os tendões mais resistentes, que massageiam nossos órgãos internos, levando mais sangue, levando mais oxigênio, levando mais energia vital. Porque quando a gente está parado, não tem movimento, não chega lá a circulação. Quando você movimenta, então você faz com que haja essa circulação, tanto de oxigênio, como de sangue, como dessa energia vital, que nós chamamos de prana, né? E aí, quando você faz um asana ali, no caso da Kundalini, que geralmente é movimento com respiração, então você massageia muito essas glândulas endócrinas, aperta, solta, e isso faz com que elas trabalhem de forma melhor e mais equilibrada. E aí, isso tudo, né, no conjunto melhora o sistema digestivo, melhora o sistema endócrino, que é a produção de hormônios, melhora a circulação. Eu tinha uma dor nas pernas, umas pernas pesadas, assim, que nada... Depois, esses tempos que eu lembrei, falei, nossa, eu nunca mais tive aquela dor na perna, que é um peso, sabe? E era a questão da circulação, né? Então, melhora bastante os ossos, porque os ossos se fortalecem com o exercício. E a única forma da gente não enrijecer as nossas articulações é fazendo movimento, porque com o movimento elas se hidratam. Não existe mais nada que você possa fazer pelas suas articulações a não ser movimento.
Então, por exemplo, um asana, você sentar e alinhar a coluna, já é um asana. Você já tem um efeito físico e psíquico. Porque se você ficar assim, sua cabeça vai pesar, você vai ter problema na sua cervical, nas suas costas. Só o fato de você fazer isso aqui já melhora a tua condição física e psíquica. Porque você pensa melhor, fica mais aberto. Aí vem os mudras, né? Nós usamos bastante mudras que nós fizemos na meditação inicial. Então, tem muitos mudras, que são posturas de mão, que elas afetam o nosso cérebro, afetam a nossa psique. Então, existe um ditado que diz que a mão é a mãe do cérebro, porque o fato de nós movimentarmos os dedos, de nós termos esse movimento aqui, polegar opositor, diz que isso desenvolveu muito o nosso cérebro. Então tem, né, os gestos de mão dentro do yoga, ele permite que a gente sintonize com frequências específicas do universo. E ao sintonizarmos o microcosmos, que somos nós, com o macrocosmos, que é o todo, isso traz assim grandes possibilidades de cura, né? Então, por exemplo, um mudra muito que a gente faz muito é o Gyan Mudra. Gyan é conhecimento, então você une polegar e indicador, deixa os outros dedos esticados e fecha os olhos. Isso vai estimular que você tenha pensamentos mais claros, né? Mas principalmente que aquela sabedoria intrínseca vá brotando, que você não sabe muito bem por quê, mas você tem uma certeza daquilo, é a intuição que nós chamamos, né? Então é essa sabedoria interna. Se você está com o pensamento muito caótico e de repente você precisa falar para alguém ou dar uma aula ou ir numa entrevista e seus pensamentos estão muito turbulentos, então você une todas as pontas dos dedos. Isso se chama Hakini Mudra, ele vai organizar os pensamentos, aí você repousa um pouquinho nessa postura, respira fundo, logo você vai perceber que o teu pensamento já vai se equilibrando, né? E aí nós temos os pranayamas, que a gente usa muito na Kundalini, muito mesmo. Então, prana é a energia vital que está presente no ar, no oxigênio, mas não é o oxigênio só. E yama é o caminho do prana. Então, pranayama é como que você vai direcionar essa energia vital para determinados fins. Então, ela é uma respiração consciente e direcionada. Porque a maioria das pessoas respira para não morrer. As pessoas respiram aqui na parte alta, uma respiração curta e quase imperceptível, só para não morrer. E aí essa respiração, ela causa bastante ansiedade, cansaço, fadiga, porque você não está tendo o aporte de prana que precisa. Então, a gente faz esse trabalho da pessoa aprender a respirar primeiro, né? Então, quando você observa um bebê respirando, o bebê respira bem certinho. Ele está respirando lá na barriguinha, vocês já devem ter visto. A barriguinha sobe, a barriguinha desce. Então, a criança o bebê é totalmente espontâneo, né? E ele respira da forma correta. Mas conforme a criança vai crescendo, os adultos vão ensinando para ela qual que é o lugar dela no mundo, qual que é a forma que ela deve ocupar. E aí a criança passa a perder essa espontaneidade, começa a respirar curto e invertido. Ao invés de inspirar lá no abdômen, lá no diafragma, elas inspiram aqui no peito e começam a levar isso para a vida. E é por isso que estamos todos, né, caóticos e neuróticos. Falta prana, falta respiração. Então, quando você vai para uma prática de yoga, uma das primeiras coisas que você vai aprender é aprender a respirar. É aprender que você tem um músculo que é importante. Vou abaixar aqui, ver se eu consigo mostrar. Agora eu tô com esse poncho. Então aqui, ó,
separando o abdômen do tórax, nós temos um músculo que se chama diafragma, tá? Vou pedir para vocês localizarem aí, bem embaixo da costela, coloca seus dedos bem embaixo da costela. E agora você inspira aqui no abdômen de forma a que os seus dedos vá para fora. Então não inspira no peito, inspira aqui e faça com que os seus dedos vá para fora. Sinta esse músculo. Você inspira e o dedo vai para fora. Você exala e o dedo vai para dentro na costela. Então, esse é o músculo que nós precisamos usar. Então, quando a gente inspira, começando aqui, nós abrimos mais espaço no pulmão. E aí a gente consegue respirar 3 vezes mais. Então, deixa a sua mão aqui, inspira e sente que vai para frente, que a sua costela expande. E aí, como se você estivesse enchendo uma bexiga, deixa que vai subindo no peito, até em cima na clavícula. E daí vem exalando devagar. Então, essa é a respiração longa e profunda. Essa respiração acalma, ela nos libera da ansiedade, do medo, do pânico. Essa é a respiração longa e profunda, porque às vezes você fala para a pessoa, respira profundamente, ela respira aqui, ó, e ainda ergue os ombros. Não, você começa lá no abdômen, tá? Então, inspira lá no abdômen e vai subindo, como se você estivesse enchendo uma bexiga. E aí você exala, tira todo o ar, contrai o abdômen, porque nós ficamos com o ar parado no pulmão. E é importante que esse ar saia, que a gente renove esse ar constantemente. E aí tem um outro pranayama, né? Que é a respiração da abelha. Então, para fazer essa respiração, por exemplo, você está num ataque de pânico ou de raiva, um estresse muito profundo e você precisa se acalmar. Então, você pode fazer essa respiração que chama Brahmari Pranayama. Brahmari vem de uma abelha indiana com esse nome. Então, o que você vai usar nessa pranayama? A tua garganta. Então, você vai contrair um pouquinho a garganta, como quando a gente faz tá? Só que você vai usar seus polegares para tapar essa cartilagenzinha que tem no ouvido, aqui, essa abinha que nós temos. Não coloca o dedo lá dentro, você só aperta essa cartilagem. E aí você vai inspirar. E na exalação você faz e tapa essa cartilagem, empurra ela para dentro e você vai sentir um ressonar, uma vibração no cérebro. Tentem fazer com os polegares. Tapa aqui, polegar, inspira e faz tapando os ouvidos. Quem tá de fone de ouvido, é melhor tirar o fone de ouvido para fazer a experiência. Acho que é melhor tirar o fone. Então você vai sentir uma vibração na sua cabeça. Ótimo. Maravilha. Então você pode fazer isso num momento assim que está com muita raiva, né? Já vai se acalmar. E se você quiser fazer ainda mais completa, você usa um mudra para abstrair o sentido. Aí você fecha completamente. Então é o polegar nos ouvidos, o indicador sobre as sobrancelhas, o médio sobre os olhos, os anelares na base do nariz, nessa voltinha do nariz, e os mínimos na cantinho da boca. Aí você vai inspirar, vai tapar os ouvidos e fazer... Certo?
Então é bem legal, assim. Depois vocês tentem fazer sozinhos aí, vocês vão ver como é bastante calmante, assim, que libera a mente da raiva instantaneamente. E às vezes a gente precisa, né? Mesmo quem pratica aí, às vezes a gente tem uns rompantes, assim. Só às vezes, né, Lúcia? A Antônia perguntou se poderia fazer uma pergunta. Claro, Antônia. Pode ser agora? Pode. Pode falar. É assim, eu posso usar em alguns momentos na minha vida, por exemplo, não só desse estresse, é porque eu passei outros estresses, por exemplo, de saúde, né? E eu já passei por muitas cirurgias, muita internação, muitos exames complicados. E eu fiz em alguns, assim, essa visualização, esse relaxar com essa visualização. Isso eu devo fazer em qualquer ambiente, onde eu estiver, por exemplo, eu estou dentro de uma máquina e eu faço. Isso é positivo eu fazer? Porque às vezes eu faço isso. Total. Eu faço. Total, Antônia. Esses tempos eu fui fazer uma ressonância e nunca tinha feito, e aquela máquina dá um pavor, né? E eu fiz isso, sabe? Tanto que o rapaz lá falou, nossa, mas você estava muito calma, mas só eu sei, assim, o que eu estava ali. A gente tem que ficar quietinha, né? Porque se você se mexer já não dá certo. E aí eu usei esses recursos todos, assim, o que eu achei adequado ali. E é para a gente usar na vida mesmo, sabe? Nessas ocasiões que a gente mais precisa, assim. Use os recursos. Eu já tive uma experiência que eu fiz dentro de uma máquina, porque o tempo é muito longo e a posição... Claro que tem o pânico de estar naquela situação, mas também é o tempo que era grande e o corpo começa a sentir, aí não tem como não mexer, até meio que espontâneo, meio que só. E aí eu fiz isso e consegui quase que cochilar, dormir, sair e fiquei muito tempo, muito tempo. E eu consegui ficar bem, assim, mas só que depois eu ficava com essa dúvida, será que isso é positivo eu ficar fazendo isso, entendeu? Totalmente. Né? Totalmente, porque às vezes nós pensamos que a meditação é só naquela hora que você sentou ali para fazer aquilo. Não, você pode levar 24 horas da sua vida e aplicar esses conhecimentos em qualquer momento, sabe? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de praticar respiração porque eu não tenho tempo de fazer aula de yoga. Se você aprendeu alguma técnica e você está lavando louça, você pode fazer uma respiração longa e profunda. E é bom, gente, a gente nem vê a louça. É para a vida que a gente leva, não é só a prática formal, a gente leva isso para a vida. E que bom, Antônia, que você fez Eu já isso. usei bastante nesses casos mais assim, um pós-cirúrgico, por exemplo, um antes da cirurgia, um pré-cirúrgico. Eu consigo fazer um pouco antes do anestésico, da anestesia, e depois o retorno, entendeu? Que o retorno é bem ruim também. E aí, quando eu conseguia já ter a consciência, né, aí eu conseguia fazer. E eu sinto que eu ficava, quanto mais tempo eu ficar imóvel e relaxada, mais a minha recuperação era mais gostosa de vir, entendeu? Você viu? Intuitivamente você fez isso, né? Eu já fiz. É isso Até mesmo. eu já fui entubada, né? O retorno da intubação é uma coisa terrível, assim. Mas nesse momento não dá para fazer, mas depois um pouquinho, quando você começa a ter a consciência de si, aí dá para começar a fazer. Então eu usei em algumas vezes, mas aí eu ficava nessa, nossa, será que toma outra direção? Alguma coisa assim, eu tinha essa dúvida. Muito obrigada, gratidão. Não, pode usar sempre, deve.
Tá bom. Aí, aproveitando o gancho, então, essas respirações, essas práticas, mesmo a aula de yoga, é bom fazer sempre com o estômago mais para vazio, tá? Se você acabou de comer, não é legal fazer essas práticas, porque a gente está mobilizando ali uma energia e está precisando principalmente do abdômen, então é bom dar um tempo ali. Se você comeu leve, espera 1 hora, se você comeu mais pesado, 2 horas, tá bom? Acho que tem, a Lúcia, só mais uma coisa, sim, que eu gostaria de compartilhar é que tudo isso assim faz justamente para mim assim, a yoga para mim me trouxe justamente essa consciência corporal, né, de lembrar, porque assim a gente sabe que eu imagino que todos nós aqui já escutamos, nossa, é importante respirar, é importante a sua postura, é importante, né, dormir bem, comer bem, enfim, tudo isso. Mas para mim, assim, o que a yoga trouxe para mim foi exatamente não só ter isso aqui, assim, enquanto conhecimento, né? É importante respirar. Então, não, na verdade, o que me trouxe nossa, eu lembro que eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer momento e estar com essa consciência na minha respiração. Aí, nossa, olha só, aí percebo quanto é diferente de estar no automático e quando eu me dou conta, a minha respiração correta é essa. Então, essa diferença de trazer consciência para um ato que está acontecendo e eu não estou percebendo, né? E que quando trago consciência, isso traz maiores benefícios. E eu sinto na hora, né? A gente sente na hora no corpo esse benefício, não é daqui 1 ano, você sente na hora que já, opa, né? E daí... E eu utilizo, assim, para mim faz muito sentido porque, especialmente no processo que eu atuo com transformação de conflitos, então esse processo de estar com as pessoas, de escutar situações quentes, né? Assim, quando as pessoas estão, nossa, o respirar com consciência, não existe outro mecanismo, outra ação mais poderosa, não só para mim, mas para harmonizar aquele ambiente que a gente está. Total, total. E isso que você falou, nossa, super importante. Não é saber cognitivamente, é você saber na prática. Por isso que tem que praticar. Porque a gente pode ler um manual inteiro de como andar de bicicleta, pode saber todos os passos, mas se você não subir numa bicicleta e não aprender, não tem como, né? E assim vale para a prática. Por isso que diz prática. E aí a gente vai vendo realmente o resultado no corpo, na psique, no humor, tudo isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero saber, Lúcia. Ô, Lúcia, por que às vezes os instrutores de yoga usam um turbante e você está sem turbante hoje? Ela falou que eu sem turbante não sou eu. É uma outra pessoa. É que os outros não me viram de turbante. Toda aula eu uso turbante. Mas hoje eu me permiti ficar sem turbante. Então, dentro da tradição do Kundalini, que é a única que usa turbante, as outras não usam. Existe todo um ritual, assim, até roupa, tudo, como que a gente deve se apresentar, né? Então, normalmente é o branco, porque o branco é uma cor neutra e ela também expande a nossa aura, né? Então, a gente consegue, com essa aura maior, poder atuar melhor. E o turbante, dentro dessa tradição, diz que nós temos 26 cartilagens no cérebro, que quando elas não estão muito firmes, né, isso propicia que a mente divague mais, né? Nós ficamos mais, como é que fala? Voado, assim, mais solto. Distraído. Distraído.
E aí o turbante ele faz essa pressão, deixa mais focado e principalmente o foco, né? Mas tem um segundo motivo, assim, que esse eles não falam muito, mas que vem da tradição, sabe? Porque lá na Índia só usava turbante os reis. E aí o yoga vem e diz, seja rei de si mesmo. Então, se autocoroe com um turbante. Tem esse sentido também, assim, de desenvolva a realeza em você, né? Então, por isso que usa turbante. E eu, pessoalmente, acho legal, porque daí o cabelo não atrapalha, né? Às vezes você tá ali com um rabinho, o negócio solta, vai no rosto. Então, eu acho legal, assim, fica limpo. Você pode fazer a prática sem muitas distrações, na minha opinião. Bom, então eu estava falando dos asanas, né, dos pranayamas, e aí nós temos também os mantras, que a gente usa bastante nas aulas de yoga. Então, o mantra, ele é um instrumento para conduzir a mente. Então, man é mente, tra é proteção. Então, poderia ser traduzido também como um som que protege a sua mente. Porque quando você está fazendo som, falando ou pensando naquele som, a sua mente fica focada e você não se distrai muito, né? Então, existem vários mantras, que pode ser uma sílaba, que pode ser uma frase, que pode ser um poema inteiro. Existem mantras para relaxar, existem mantras para energizar, existem mantras para adormecer, né? Então, por exemplo, um mantra que é muito relaxante, que ele atua numa área aqui atrás no cérebro, que relaxa muito o corpo, é o Ma, M-A. Então, você inspira, Ma, e prolonga esse ar. Ele é muito relaxante. Vamos supor que você está deitado, que você está muito cansado, que você precisa relaxar, faz isso deitado. E pode ser mental. Se você faz falando, tem o efeito da vibração do som e da sua própria voz, que tem um efeito maior. Mas às vezes a gente está num local que você não pode, né? Então mentaliza, sabe? O Ma, ele em quase todas as línguas, a palavra mãe começa com Ma, né? Então dá esse sentido também dessa mãe que nos dá colo, que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Eu sei também que existem mães que não são isso, né? Então, se esse for o seu caso, infelizmente, né? São raros, mas existem. Pensa na mãe cósmica, na mãe divina, nesse princípio protetor feminino, cósmico, e se conecta. Mas o próprio som em si já traz esse relaxamento. Um som muito energizante que a gente usa bastante no Kundalini é o Har, né? H-A-R, que você faz o Har e coloca a língua lá no palato mole. Então, ele estimula a hipófise, ele estimula a pineal, então você faz Har, 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 e puxa o ponto do umbigo. Quando você faz o Har, você encolhe o abdômen, encosta o umbigo lá nas costas e solta. Então, ele tem um efeito bastante energizante. O Wong também, que a gente coloca a língua no palato mole. Certo? Então, tem os mantras, que tem a sua função, muito importante. Porque o som, ele tem um efeito psíquico. A psicoacústica do som, ela tem efeitos, assim, bem importantes. Por isso que é importante a gente cuidar com o que a gente escuta, músicas ruins, noticiário ruim, isso tudo impacta, sabe? Então, vamos cuidar. Isso também é alimentação, e a gente precisa digerir isso, coisas que a gente ouve. E aí, finalmente, né, a cereja do bolo que eu digo é a meditação. Então, a meditação são as técnicas para você conseguir o estado meditativo que é nosso estado natural, só que nós nos esquecemos disso. Nós vivemos da mente, e aí nós precisamos tirar tudo isso para a gente voltar nesse estado meditativo natural. Então, a meditação é a culminância de toda a prática. Mas quando eu estou fazendo um exercício lá com movimento e um mantra, é uma meditação, porque eu
tô presente ali, senão eu não consigo fazer. Mas aquela meditação que você senta e silencia, essa é a culminância, assim, da prática. E não existe yoga sem meditação. Então, todo esse trabalho, né, que nós fazemos com yoga é mobilizar todas as nossas energias, né, todas as energias que compõem o ser humano, para criar condições favoráveis para que a nossa essência se manifeste. Nosso self, esse si mesmo, né? Essa dimensão infinita e atemporal que está presente em nós. E nós trazemos isso para o mundo, né? Então, toda intervenção consciente no corpo, né? Como o fortalecimento dos músculos, né? Dos ossos, como o equilíbrio glandular, né? Cria condições para que esse aspecto sutil nosso se manifeste. Porque a maioria das pessoas vive na mente, nós não estamos conectadas com o nosso coração. Então, nós não tomamos contato com muitas emoções que estão ali. E às vezes numa prática dinâmica e forte, surge aquelas emoções e daí você até se assusta. Muitas pessoas nem querem continuar, porque tomam contato, mas é super importante esse contato para que a gente possa liberar. Se você não toma contato com isso, como é que você vai liberar? Né? E não é raro, assim, numa prática a gente sentir muita raiva, sabe? Porque nós guardamos, né, de tantos eventos passados na nossa vida. Então pode aparecer muitas dores, muitas mágoas, muitas feridas, porque você está mexendo nas couraças, e as couraças é para proteger isso, mas enquanto nós estamos protegidos nisso, nós não nos abrimos para essa dimensão. Então é importante o remédio amargo para que a cura aconteça. Então, quando a gente faz essas práticas em grupo, depois você pode ter uma prática pessoal, que daí você avança mais ainda no caminho, né? Uma paz interna vai se estabelecendo. Então, como disse o Hermes Trismegisto, né? Em seu princípio da correspondência, ele diz: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, isso quer dizer que o nosso mundo interno, que é comandado pela nossa mente, possui um correspondente externo. Então, nós não vemos o mundo como ele é, mas nós vemos o mundo como nós somos. E uma pessoa com uma mente pacificada, né, uma mente pacífica, ela vai levar essa qualidade para o seu olhar no mundo, né? E por mais que esse externo esteja caótico, isto não afeta a paz interna. A pessoa é capaz de transitar pelos vários ambientes sem gerar um desequilíbrio, né, que afete fisicamente ou psiquicamente, né? Há uma fortaleza interna, há uma segurança, e o que acontece externamente não a perturba. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar insensível, né, indiferente. Não, a gente está percebendo. E nós vamos tomar ações, né, com amor, com compaixão, com o desejo de ajudar, mas sem nos deixar arrastar por aquela situação. Então, você mantém a sua integridade, a sua fortaleza, e a partir desse ponto você pode ajudar. Porque se a gente está enfraquecido, vai numa situação caótica, nós não conseguimos fazer nada, porque nós somos arrastados, né? Nós não temos lucidez para agir de forma a beneficiar. E daí essas práticas vêm trazendo essa lucidez para a gente. E é um passo a passo, sabe? A gente vai conquistando devagar. Então, ao praticar yoga, né, você não vai mudar de religião, não é uma nova religião, né? Você não vai se transformar num hindu, num sikh ou num budista. Você pode continuar com a sua religião. Você pratica yoga, mas você também pode ter isso como um caminho espiritual. O que eu quero dizer é que não está atrelado necessariamente. Então, se você for, né, nesse caminho espiritual, o yoga te fornece condições para que você se livre dessa autoimagem construída, né, no tempo, pelas memórias, né? Essa imagem que nós nos identificamos com ela e nós achamos que nós somos aquilo.
E a gente chama isso de ego, mas o ego é uma palavra trazida da psicanálise que não se adequa bem nesse termo, né? Então, nessa ideia, né? Então, o termo em sânscrito é ahankara, que é quando a nossa identidade se apodera das experiências que nós vivemos e diz, eu sou isso, né? Como um ponto que observa e acha que é aquilo. E, na verdade, não é, são só construções. Então, nós nos identificamos disso. E um bom exercício assim, para a gente perceber isso é, por exemplo, comer uma comida que a gente não gosta, porque nós estamos identificados com o gostar. Nós queremos tudo que nós gostamos próximo e tudo que nós não gostamos, nós queremos longe. Então, um bom exercício é, então, coma uma comida que você não gosta, para você justamente observar isso e atuar sobre isso. Isso é só construção. Então, principalmente, seja gentil consigo mesmo, seja compassivo, né? Mas não ceda às pressões desse ahankara. Vá de encontro a isso, perceba, né, essa identidade que você construiu e não ceda a essas pressões. Então, vá construindo, vá adquirindo essa lucidez, né? Através da eliminação de tudo o que impede de você manifestar essa mente ampla e clara. Então, quando nós reprimimos, não dá certo. Tem que ser uma transformação. E a clareza da mente é conquistada devagar, passo a passo, prática por prática. Não é através da compreensão cognitiva, é uma mudança energética que a gente vai conseguindo. E daí ela se sustenta. Porque se é na cognição e você reprime, uma hora ela se libera e é muito pior. Então, como eu disse, a prática é super importante, é a meditação, né? É importante que você reserve alguns minutos do seu dia para esse parar, para esse acalmar, para esse observar o que surge e deixar que passa. E vai evoluindo, né? Então, uma vida significativa, né? Uma vida que traz benefícios à sua volta, passa necessariamente por uma calma mental, onde a sabedoria pode fluir. E essa sabedoria está presente em todos, todos. Então, no budismo se diz que todos têm a mente de Buda. Até aquela pior pessoa, pior assassino tem a mente de Buda. Tudo depende de como você vai conduzindo a sua vida para que você possa chegar nessa manifestação. Então, o yoga nos oferece, né, essa possibilidade de sermos e levarmos a luz, o amor e a harmonia nas nossas relações. E nós, humanos, essencialmente, somos seres de relações. Então, agradeço muito. Waheguru. Lúcia, tem uma pergunta da Elisa. Ela pergunta que quando você estava falando do turbante, que existem cartilagens, né, que o turbante ele acomoda isso para que a gente foque, né, nas coisas que está fazendo, e na questão do Kundalini é isso, o foco na prática, né? E daí ela pergunta assim, e para os não instrutores, como fazemos para que esse benefício de conectar, para ter esse benefício de conectar com essas cartilagens, para os não instrutores, né? Pode usar o turbante, mesmo não sendo instrutor, tá? Pode usar o turbante, bem amarradinho ali, bem firme. É uma uma ferramenta que tem, pode usar. Para fazer aula, para ficar em casa, para estudar, amarre ali. Então, na Kundalini, nós temos um jeito certo de amarrar. Depois, se você quiser, pode deixar seu telefone e eu mando um vídeo. Mas, assim, do jeito que você amarrar, desde que fique bem firminha a cabeça, tá certo, tá valendo. Tá valendo. Uau, graças, Lúcia.
Queria só ver se nós temos 10 minutos para a gente fazer a nossa saideira, mas também queria saber se mais alguém tem mais alguma pergunta, antes de eu fazer os nossos avisos finais. Tem mais alguma pergunta? Não. Gente, eu estou à disposição, né? Só Edith. Aí nós temos aulas todos os dias, das 7h30 às 8h40 online. Pode fazer lá, de onde você estiver, se você tiver com vontade. Pode vir fazer uma aula só para conhecer, mesmo que você não queira fazer aula, mas venha conhecer, estamos abertos aí. Daí só pegar o contato, né, Edith? Uhum. Então, eu quero trazer para vocês assim, a gente, quem já participou de outros encontros já sabe, mas naquele mesmo grupo que vocês receberam o link, né, para entrar, ele fica ali ainda alguns dias aberto, assim, justamente para esse diálogo, com a pergunta, para às vezes a pessoa que compartilha algum material, compartilha, enfim. Então, aquele grupo, ele permanece ali por alguns dias e aí depois a gente fecha ele porque a gente já começa a divulgar o próximo encontro temático. Aquele grupo é especificamente para os encontros temáticos. Tem pessoas que nem saem dele, fica ali, espera a próxima divulgação e depois só, né, Roseli? Depois só confirma no dia, tô junto, né? Tem outras formas de nos acompanhar, que daí também nós vamos publicar naquele grupo, que é também o link assim, da rede, de como você pode participar também. Tem um grupo silencioso da rede, tem outro grupo de interação, enfim. Das pessoas que já estão aqui, que fazem parte, já sabem disso, mas é sempre bom trazer para aqueles que estão chegando agora. E aí, trazendo isso também, que a Lúcia, né, já fez esse convite, que também vocês podem, aqueles que quiserem, né, experimentar, conhecer uma aula com a Lúcia, podem estar conectados ali no grupo e dizer que tem esse interesse, que daí a gente pode fazer, depois compartilhar o link desta aula. Como a Lúcia já falou, tem tanto a meditação todos os dias, daí nesse caso a meditação tem um foco budista, né? E depois, em seguida, é a aula de yoga. E a aula também tem esse convite bem experimentar, né? Se te agrada, se você gosta, se permanece, depois você conversa com a Lúcia também. Com relação à participação e a contribuição financeira, a Lúcia é super generosa, então a gente super vai vendo a possibilidade de cada um e como que a gente faz. Então, na verdade, a gente pratica em comunidade, como a Lise falou inicialmente, né? Nós já tínhamos o grupo presencial aqui no Instituto, e daí veio essa questão da pandemia, a gente começou a ver como que a gente se reunia, né? Estar junto, seguir praticando, e aí começamos a incluir outras pessoas que estão em vários lugares, porque nesse formato permite, né, que a pessoa esteja conosco. Então, a Dani já colocou aqui, né, os nossos contatos, todos do WhatsApp, dos grupos, e também queria trazer, né, que a Dani se ausentou um pouco, porque lá na Costa Rica estava tendo um temporal, onde ela estava numa reunião e deu um tremor, daí ela saiu da reunião. Desculpa, Dani, porque foi bem engraçado, a gente ficou sem saber o que ela estava correndo, e ela estava se afastando da janela, né, que normalmente lá é comum ter tremores, né, e agora, quando começou o encontro, ela me avisou, olha, talvez eu tenha que me ausentar porque está muito forte, trovões e relâmpagos e tal. Eu estou aqui no finalzinho, mas que bom que você voltou, animado. Dani. Tão grata. Você tem alguma coisa para trazer ainda, Dani, ou podemos fechar? Preciso fazer aquela foto de sempre, né? A gente não pode perder a oportunidade de ficar lindo na câmera. Muito bem. Então, 1, 2, 3, já. Deixa eu ver se saiu. Sim.
E aí a gente vai se preparando, então, para a nossa saideira. Saiu a aura da Lúcia também? Saiu. Eu quero nos convidar para a gente sentar, assim, se dar conta que está sentado, né? Onde a gente está sentado. E que a gente possa fazer uma respiração, trazendo essa consciência, né? Estou sentado aonde o meu corpo está tocando. E fazer uma respiração bem profunda, bem lenta. E aí, assim, se você tiver vontade e quiser, trazer uma palavra assim que está forte para você nesse momento. Não precisa explicar, é só trazer a palavra e deixar ela ressoando aí nesse campo, né? Minha palavra é leveza. Compartilhamento. Gratidão. Pulsação. Paz. Conexão. Sintonia. Mansidão. Bem-estar. Silêncio. Encontro. Acho que não. A minha palavra é Kundalini. Conceição? Alegria. Então é isto. Queremos agradecer pelo tempo de cada um de estar aqui conosco, de cada um dos lugares aí do Brasil e do mundo, e que a gente possa cultivar esse campo de conexão, de saúde, né? De conexão, de amorosidade conosco, né? E com todos, assim. Boa noite, gente. Muito grata, Lúcia. Muito grata, Lise. Você fez essa... Grata a cada um vai dormir. Isso. Peixoto, olha, de verdade, eu sei que todos estão aqui, são sempre super bem-vindos, mas estava com muita saudade de ti. Você estava sumidinho. Que bom que você... Pois é. Acontece. Tudo de bom. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada. Gratidão, Lúcia. De nada. Boa noite. Boa noite.